nós não temos dimensão da grandeza do poder de Deus. Versos 39, 40 e 41 vão dizer assim: e então ele se levantou e falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. E aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Eu quero dizer para você que eu e você nunca teremos nesta vida a dimensão exata da grandeza e do poder de Deus. Você pode imaginar a cena, os discípulos desesperados despertam Jesus, esperando que ele fosse usar algum instrumento para jogar a água fora do barquinho, e ele, de modo surpreendente, olha para o vento, olha para o mar, e diz naquela voz de repreensão: silêncio. E de repente o vento e o mar param. Para tudo. Porque a palavra de Deus é poder. E foram as ordens do Todo-Poderoso que fizeram do nada o universo. Você já parou para pensar? Gênesis diz isso. Que do nada Deus criou todas as coisas com a palavra do seu poder. Faça-se isso, e as coisas aconteciam. Faça-se aquilo, e as coisas aconteciam. Intervenção do poder, da autoridade do Todo-Poderoso, de Deus. Mas agora, diante dos olhos dos discípulos, o mar cessa. E eu fico a imaginar uma onda. Eu, quando leio a Bíblia, eu gosto de ficar imaginando. Eu fico a imaginar uma onda enorme que vinha na direção do barco. Essa é da minha cabeça, não está na Bíblia, tá? Mas que vinha na direção do barco, e Jesus olha para aquela onda e diz assim: fica quieta, pá! E a onda começa a murchar para trás assim. Você pode imaginar a cena? E todo mundo olhando assim: o que está acontecendo? A gente não tem dimensão do poder do Senhor. De repente, aquele vento forte, sibilante, batendo no rosto, sacudindo tudo. E de repente a ordem do Senhor: fica quieto. Você já viu um cachorro rosnando? Né? Ele, aí chega o dono e vai: fica quieto, senta aí. Ele, eu acho que foi assim. De repente o barco que estava subindo e descendo, ele está na calmaria, flutuando plena e serenamente. É interessante porque esses discípulos já tinham visto doentes serem curados, das mais diversas doenças. Mas agora, eles viam que alguém tinha autoridade de se impor sobre a natureza incontrolável. E aí um sentimento novo e estranho veio no coração dos seus discípulos. Mateus diz que eles foram cheios de admiração. Marcos diz que eles foram cheios de medo. Lucas usa as duas palavras, medo e admiração. E eu creio que os 12 ficaram admirados, perplexos e cheios de temor do Senhor diante do poder de Jesus. Jesus não somente tem poder para fazer algumas curas, Ele tem autoridade sobre todo o universo. Ele é o Senhor. E é diante dessa constatação da realidade que um profundo temor do Senhor se apoderou dos corações daqueles discípulos. Antes eles temiam o mar, que era incontrolável. Agora eles temiam o Senhor, o Deus que se fez homem, que controla não somente os mares, mas todas as coisas. Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos.
Ele tem o controle. É na revelação do seu poder e autoridade nas nossas vidas que nós descobrimos que temos comunhão, não com uma divindade criada pelo homem, inventada pela mente humana, mas pelo Senhor que criou e controla tudo, inclusive os fatos da minha existência. Por isso há uma grande diferença entre fé e religião. Na religião, eu crio meios para descobrir quem é Deus, mas na verdadeira fé, o verdadeiro Deus se revela do modo que Ele é a nós, e aí a gente se entrega a Ele. Na minha vida, Deus tem usado os meus momentos de crise para descobrir que eu sou só pó, e para revelar uma nova dimensão do seu poder na minha vida. Quando eu não tinha recursos, Deus me mostrou que sempre foi Ele que me sustentou. E aí alguma coisa da graça de Deus vinha. Às vezes era maná. E dizia: Senhor, esse negócio aqui está ruim. Mas era maná. Outras vezes era terra que emana leite e mel. Mas Deus nunca deixou de me sustentar. Nem que o dinheiro aparecesse no coco. Já vivi cada situação de sustento do Senhor. Quando na minha vida todas as portas se fecharam, de repente Ele abriu uma porta inesperada, só para me ensinar que Ele tem o controle. Eu nunca vou me esquecer do dia que a minha mãe teve que ser internada e eu não sabia o que fazer, e eu estava trabalhando no escritório e recebi o telefonema do diretor da escola da minha irmã, e quando ele me ligou e disse: olha, sua mãe está aqui, não está bem, você tem que vir buscá-la. E eu dizia assim: e agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho ideia do que eu vou fazer. E parecia que todas as portas estavam fechadas. E de repente veio um sentimento no meu coração: liga para o teu tio, irmão da minha mãe. Meu tio era um professor da universidade lá em Araraquara, e aquele horário era horário de aulas. Ele tinha o consultório dele, ele tinha as empresas dele, ele nunca estaria 10h30 da manhã na casa dele. E eu fiquei pensando comigo: ligar agora para o meu tio não adianta nada. Naquele tempo a gente não tinha celular, tinha que ligar para casa. Liga. E quando eu ligo o telefone, quem atende do outro lado é meu tio. E ele falou assim: você deu sorte, esqueci a carteira, voltei para casa. Não dei sorte não. Quando todas as portas estão fechadas, Deus da misericórdia todo-poderoso abre portas inesperadas. E quando eu não sabia o que fazer, e estava morrendo de medo naquela situação, Ele me deu um empurrão de ombro, falou: deixa comigo, pode deixar. Literalmente, eu estava lá olhando assim, perdido, Ele me empurrou, pegou a caneta, começou a assinar os papéis que precisavam assinar. Na minha vida, nos momentos mais críticos, eu vi e conheci a grandeza do poder desse Deus que nos ama. Quando a minha alma entrou em profunda angústia, e eu achava que não tinha jeito, e não foi uma vez só que isso aconteceu, Ele me tocou só para dizer que nunca eu estive sozinho. E algumas vezes na minha vida, Deus me deu alguns desafios que pareciam impossíveis. E eu olhava e dizia assim: Senhor, tenha misericórdia, esse negócio é muito complicado. E aí Ele foi na minha frente só para me ensinar que não há impossível nenhum para Deus. Há alguma coisa impossível para Deus? Pergunta o anjo a Maria. Nada é impossível ao Senhor. E eu podia lembrar de muitas outras coisas.
Quantas vezes Ele usou as minhas crises para me ensinar que Ele tem um plano para a minha vida, que nem sempre é igual ao meu plano, mas que em todo o tempo Ele continua no controle, que nada nem ninguém pode me separar do seu amor. E aí eu quero ler para você Romanos, capítulo 8. Olha que versículos incríveis são esses. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Queridos, quem está escrevendo isso era um homem que tinha enfrentado todas essas coisas: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada, a morte. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, e olha que coisa tremenda, nem a morte, nem quando o seu coração parar de bater, nem a morte, nem a vida, nem as circunstâncias mais diversas da vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem coisas que estão acontecendo hoje, nem coisas que vão acontecer no futuro, nem potestades, demônios poderosos, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. São nestas situações de crise que eu tenho sido levado a uma nova dimensão, a perceber que a nossa vida é mais do que vemos, mais do que sentimos, imaginamos ou projetamos. Ela é mais do que entendemos por existência. Por isso, nenhum sofrimento, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus. O que Paulo estava a nos ensinar é que Jesus ensinou também aos seus discípulos, é que de alguma forma Ele manifestará o seu amor poderoso a nosso favor. Mas o segredo é: clame ao Senhor, se entregue ao Senhor, e Ele a seu tempo se levantará e revelará outra vez a grandeza do seu poder amoroso por nós. E alcançaremos uma nova dimensão da sua autoridade, amor, fidelidade, quando Ele diz sim, ou quando Ele diz não. E se Deus te disser não hoje? Nem por isso você vai estar separado do amor dEle. Alguma vez, seu pai já disse não para você? E quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão aqui. Tem vários. Já disse não para o teu filho? Agora, quando você diz não, você não ama o seu filho? Porque às vezes aquele não é a expressão do amor. Agora, quando pode dizer sim, a gente não diz sim com alegria? Nada pode nos separar do amor de Deus, nem o sim, nem o não dele. Nem a vida, nem a morte, nem uma enfermidade, nem uma luta, nem um sofrimento, porque aquilo que Ele já fez por nós é mais do que suficiente. Mas apesar disso, Ele se levanta nos barquinhos da nossa vida. Algumas vezes Ele diz: fica quieto, e tudo cessa. Outras vezes Ele só manda o maná. Mas em todas essas coisas Ele revela que Ele é o Senhor, que nós podemos depender dEle. Eu quero terminar esse momento de meditação, já gastei o tempo todo, nem percebi que o tempo da ceia quase já foi. Estou atrasado aqui. Tem um negócio aqui que fica vermelho, tá?
E está dizendo que eu já passei 16 minutos do meu tempo. Mas eu não posso terminar esse sermão sem conversar com você uma coisa. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Eu creio num Deus de milagres. Eu creio que Ele pode se levantar hoje e falar: sossegue aí, acabou. Mas o que Ele pede de nós é mais do que isso. O apóstolo Pedro, que vai ver esse milagre um dia, vai morrer crucificado de ponta cabeça. O apóstolo Paulo, que falou essas coisas, a espada vai matá-lo. Mas o que esse texto está me dizendo é que nem estas coisas poderiam separar Paulo e Pedro do amor de Deus, porque eles estavam em outra dimensão. Eles sabiam que nada nem ninguém poderia separá-los do propósito eterno que Deus tem. Algumas vezes Deus vai intervir poderosamente na nossa vida, e pode ter certeza, Ele é poderoso para fazer mais do que você imagina, e eu creio em todas as manifestações do Deus vivo. Elas não cessaram, elas são poderosas hoje. Mas a fé que aqueles discípulos precisavam aprender era um salto. Senhor, eu confio em Ti, e eu estou na palma da Tua mão. O Senhor pode me conduzir do jeito que o Senhor quiser, porque eu vivo para a Tua glória. E sabe, queridos, saltar na mão do Todo-Poderoso é confiar, que Ele está no controle, que Ele não erra, que se precisar esperar um pouquinho para chegar o maná, aleluia, e se Ele trocar o maná pela terra que mana leite e mel, aleluia, ou se Ele fizer qualquer outra coisa, aleluia, porque Ele é o Senhor da minha vida e Ele me ama. Eu estou com o Senhor e não abro. Está entendendo? É uma entrega incondicional. Às vezes a gente faz algumas promessas, assim, meio assim, né? Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Como se a gente pudesse comprar Deus, fazer negócio com Ele. Senhor, está feito, hein? Está acertado. Deus, na sua misericórdia, até nos responde, porque Ele se levanta. Mas a verdadeira fé é quando Ele diz assim: Senhor, eu estou nas Tuas mãos, porque não tem lugar mais seguro no céu, na terra, em qualquer dimensão desse universo, do que na palma das mãos do Todo-Poderoso. E aí a gente se entrega, e a gente entrega as coisas da nossa alma, e a gente entrega as dores do nosso coração, e a gente entrega os nossos negócios, e a gente entrega a nossa família, a gente entrega tudo, porque a gente vai estar na palma da mão do Senhor. E aí a gente passa a ser guiado pelo Senhor. Eu acho interessante a história do Velho Testamento, porque ela revela exatamente isso. Eu fico imaginando as pessoas perguntando para Moisés: Moisés, para onde a gente vai agora? Ele diz assim: eu estou esperando a nuvem se movimentar. Como assim? Deus me disse para seguir aquela nuvem. Se ela para, eu paro. Se ela anda, eu ando. E eu fico imaginando os generais dele, os estrategistas desse cara é louco. A gente está seguindo um doido. Como é que ele pode seguir a nuvem? Mas todo dia de manhã, quando ele entrava naquela tenda, a tenda do encontro, a tenda da revelação, todo mundo botava a boca no pó, porque o poder de Deus se derramava sobre aquela tenda de maneira visível, que ninguém aguentava ficar de pé. E quando ele estava lá na montanha e recebeu as tábuas da lei, a glória do Senhor brilhava no seu rosto. Mas Deus disse não para ele. Ele diz: vem cá, Moisés, você vai subir aqui nessa montanha e vai olhar todo o resto que eu vou dar para esse Israel.
E eu fico imaginando ele dizer: Senhor, cheguei até aqui, dá a bênção de eu poder terminar o que eu comecei. Ele disse: não, agora é Josué. E ele sobe aquela montanha, porque ele conhecia o Senhor da sua vida, e ele o amava quando ele dizia sim, e quando ele dizia não. Nessa noite, antes da gente partilhar do pão e do vinho, eu tenho que fazer essa pergunta para você. Você está disposto a hoje entregar tudo, tua vida nas mãos do Senhor, sem restrição, porque Ele é o Senhor. Sabe quem perde quando a gente não entrega? É a gente mesmo, porque Ele é o Senhor. Porque não há lugar mais seguro na face da terra do que na palma da mão do Todo-Poderoso. E aí a gente tem que entregar os nossos medos, as nossas dores. A gente tem que entregar os nossos sonhos, e Deus não tira os sonhos. Ele muda conforme o plano que Ele tem. Ele não quer gente sem sonho, mas Ele quer com o sonho certo. Ele vai fechar portas e Ele vai abrir portas, mas as portas fechadas são uma bênção, e as portas abertas também. Então, antes da gente partilhar do pão e do vinho aqui agora, eu queria convidar aqueles que hoje querem fazer uma entrega total e absoluta. E sabe, às vezes Jesus está no barco, mas Ele não está no controle. Então, se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando hoje para fazer a entrega, e hoje o dia todo Deus está me falando para falar sobre isso, você vai ficar de pé aí no teu lugar, porque eu quero orar por você. E olha, às vezes a entrega na nossa vida tem nome, a entrega na nossa vida tem endereço, a entrega na nossa vida tem história. Então você vai colocar todas essas coisas na mão do Senhor. Quem é que o Senhor está falando? Vai ficando de pé aqui, que eu quero orar por você agora. Vai ficando de pé. Você vai fazer a sua entrega agora, a sua entrega. A entrega que tem nome, que tem endereço. E você vai dizer: Senhor, incondicionalmente, eu vou me colocar na palma das tuas mãos. Incondicionalmente, eu vou me colocar na palma das tuas mãos. Se vier maná, aleluia. Se vier terra que mana leite e mel, aleluia. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, responde e faz a entrega. A entrega, às vezes, tem que ser física. Às vezes tem uma coisa que está lá em casa, que Deus está dizendo: tira de lá. Então hoje, quando você chegar em casa, você tira. Pode tirar. Porque se Deus está falando, é o melhor para a tua vida. Às vezes essa entrega tem decisões complicadas. Às vezes você tem que romper algumas coisas que estão tão emaranhadas na tua vida, que você não tem coragem. Mas hoje, pela fé, você vai dizer: vou romper. Está rompido. E o que vai acontecer depois de amanhã? Não sei. Porque o Senhor é fiel e eu estou na palma da mão dEle. Posso orar por você agora? Senhor Jesus, todo esse povo que se colocou em pé, está respondendo a Tua palavra no coração deles. Não é a minha palavra. E Senhor, eles estão colocando nas Tuas mãos coisas, situações, pessoas, histórias, mas acima de tudo a vida. E dizendo: Senhor, sem condição alguma, eu quero declarar que Tu és o Senhor da minha vida, e eu me coloco nas Tuas mãos, para aprender a viver do Teu jeito, para fazer a Tua vontade, porque eu sei que o Senhor se importa muito mais do que eu posso entender, e eu sei
que o teu poder é infinito e que o Senhor nos carrega a uma dimensão diferente de vida. Então me ajuda a perceber essa nova dimensão. E quem sabe, Senhor, como os discípulos, eu vou ficar admirado, perplexo, sem palavras, cheio, quem sabe, de um santo temor de reverência, mas adorando e glorificando aquele que é poderoso para me salvar, para me transformar, para guiar a minha vida, para fazer do nada todas as coisas. Fica comigo, toma-me nas tuas mãos e me conduz segundo a tua vontade. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.